Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes e também a economista Rita Mundim. Primeiro tema de hoje do Conversa de Redação, sem mais delongas, é tudo que aconteceu ontem lá na Avenida Paulista, num ato que Bolsonaro comandou junto com seus apoiadores, junto com seus aliados. Para você que desligou do fim de semana, não acompanhou o que aconteceu, eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês, para todo mundo ficar na mesma página e nós debatemos aqui no Conversa de Redação. O presidente, ou ex-presidente Jair Bolsonaro, usou o ato na Paulista, em São Paulo, nesse domingo, para se defender da suspeita de participação em uma tentativa de golpe de Estado e pediu pacificação. Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes política para o seu lado, empresariais, é isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. O ex-presidente ainda defendeu a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague, mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Diferentemente do que fez ao longo do mandato e depois das eleições, o ex-presidente não atacou as instituições nem as autoridades. Bolsonaro entregou ao pastor Silas Malafaia, que ajudou na organização do ato, a missão de fazer os ataques mais diretos ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros da Corte. Chama vergonha! É uma afronta ao povo! Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Eu vou terminar minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. A avaliação de aliados é que ele conseguiu se manter dentro da Constituição, quando eu falo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a não fazer ataques diretos ao STF. Já a oposição aponta alguns deslizes de Bolsonaro, principalmente quando admite a minuta do golpe. Na primeira fala dele, você acompanhou. O monitor do debate político no meio digital da USP estimou a presença de 185 mil pessoas na manifestação. A Polícia Militar de São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas, que também discursou no mesmo palanque que Bolsonaro, falou em 700 mil pessoas. Eduardo Costa, a sua avaliação aí desse domingo de manifestação ou de ato na Paulista. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Sobre o discurso do Bolsonaro, que para a esquerda foi uma confissão, para mim foi uma prova de que quando ele quer, ele pode sim ser sensato. E quando eu cobrava durante o governo dele que acabasse com aquele cercadinho, que ele só chamava para humilhar jornalista, que ele fosse menos tosco nas afirmações, era por causa disso. Se ele tivesse governado 4 anos com o discurso de ontem, provavelmente ele não estaria lá. Provavelmente ele não estaria lá. Então, para mim, o discurso dele é de alguém que sabe que a batata está quente, está esquentando cada vez mais, e com a sua fala, ele contribuiu para que, sua fala de discurso e com o que falou antes, ele contribuiu para que fosse um encontro absolutamente pacífico, Júnior, o que não é comum numa multidão daquele tamanho. Agora vamos para o público. Há quem diga que são 100 mil pessoas. Tem um jornalista que eu já fui fã dele, rapaz, da UOL, fui fã dele do cara. O cara me abre hoje a coluna dizendo que Bolsonaro reuniu dezenas de milhares de seguidores. Puxa, dizer que não tinha 100 mil pessoas ali, isso é negar o óbvio e fazer pouco caso da inteligência da gente. Uma multidão
poucas vezes vistas por mim e que mostra: Bolsonaro não é cachorro morto. Bolsonaro, mas é a bolha, mas tem. Mas ele está pregando para fiel convertido, mas tem. E, finalmente, quando ele pede anistia para a turma do 8 de janeiro, faltou ele pedir desculpas, né? Porque ele tocou fogo com o discurso durante 4 anos, vazou para os Estados Unidos e deixou os bobalhões entrar nessa enrascada. Pais de família que estão tomando 17 anos de cana, meu caro. Ô Rita Mundinha, sua avaliação aí desse domingo de ato lá na Avenida Paulista. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar um ponto que, quando eu posso, eu coloco aqui. Como o Eduardo falou, o Bolsonaro não é cachorro morto. Mas o que não é cachorro morto, que se acendeu no Brasil desde o governo Temer, foi o liberalismo econômico. O Bolsonaro representa o liberalismo econômico. O Bolsonaro representa um empreendedorismo. O Bolsonaro representa um Estado menor, mais eficiente em serviços coletivos, em serviços públicos, e mais dinheiro na mão das prefeituras, mais dinheiro sendo aplicado para o bem-estar da sociedade. Então, é esse movimento que surgiu desde o governo Temer e foi aprofundado no governo Bolsonaro, principalmente por ele ter sido conduzido, todo o governo, por ministros técnicos e não por políticos. Então, houve uma diminuição clara da corrupção, houve uma melhora, sim, nos serviços que chegavam na população. Foram essas pessoas, em reconhecimento ao liberalismo econômico, cujo maior expoente hoje é Bolsonaro, que foram para a Avenida Paulista, ou iriam para qualquer outro lugar se fosse feito esse chamado. Então, Bolsonaro cumpriu aquilo que ele se propôs, se colocou como uma pessoa perseguida e Silas Malafaia rasgou o verbo. Então, coube a Silas Malafaia mostrar a perseguição e a forma que a esquerda, quando se manifesta, é tratada como manifestantes, e a injustiça quando a direita se manifesta, que são terroristas, subversivos, genocida. Então, foi por aí. E eu acho que a missão foi cumprida. Edilene Lopes, te dando bom dia, querendo saber toda a repercussão aí em Brasília. Eu sei que você já conversou com muita gente aí de ontem para hoje. Qual que é a sua avaliação e a avaliação dos políticos, das pessoas que você conversou por aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. A manifestação de ontem, ela cumpriu o papel. Vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou esse protesto depois que a Polícia Federal deflagrou uma operação tendo como alvo ele e aliados numa investigação sobre uma tentativa de golpe. Bolsonaro quis mostrar que tem apoio popular e ele conseguiu. Que tem apoio não apenas popular, mas apoio político, porque vários políticos, inclusive aqueles que pregam contra a corrupção, compareceram a uma manifestação correndo o risco de serem apontados como apoiadores de alguém que está sendo investigado por algo que é considerado ilegal, que seria a tentativa de golpe. Ou seja, mesmo avaliando o risco entre isso, manchar a imagem ou não, esses políticos compareceram, como, por exemplo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E esse foi um evento que teve contornos de um comício político, porque esse ano é um ano de eleição e ali estavam vários candidatos a vereador e a prefeito, e estavam também os potenciais candidatos à presidência da República em 2026, que são Zema e Tarcísio de Freitas, por exemplo. Tarcísio muito citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que se estiver inelegível vai ter que ter um candidato, e Michele Bolsonaro com muito espaço também. Então, esse evento ele foi feito para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal e às forças de investigação que Bolsonaro tem apoio popular e, caso algo aconteça com ele, pode ocorrer uma convulsão social nesse país. Ele mostrou, e a foto, que era o que ele queria desde o começo, que era o vídeo, as imagens aéreas, ele também conseguiu mostrar uma Avenida Paulista lotada. Se tinha 700 mil, se tinha 200 mil, ninguém precisava exagerar sobre isso. Estava lotado e ponto final. Bolsonaro tem o apoio popular que ele quis demonstrar ali. Agora, sobre a minuta de golpe, né, ou a minuta de
chamada de golpe pela polícia, mas a minuta de um estado de defesa, Bolsonaro ter admitido que essa minuta existe, isso não é uma ponderação da oposição que coloca ele em risco. De fato, essa é uma ponderação real. É algo que foi um deslize que ele cometeu e que pode ocasionar algum problema. Não atacou diretamente o STF, não atacou nominalmente, mas falou que foi perseguido e falou que um poder não pode impedir a dinâmica de concorrência em outro tirando um candidato da concorrência, no caso seria ele, porque está inelegível. Mas foi um discurso muito calculado e foi um discurso do ponto de vista político bom, num tom acertado. Essa também não é uma avaliação só dos aliados do Bolsonaro. O Bolsonaro, a exemplo do que fez anteriormente e que foi ruim, dessa vez teve um tom bem mais adequado, ou seja, o tom dele foi acertado e essa não é uma opinião de aliados dele, essa de fato é uma leitura muito racional do que aconteceu. O Bolsonaro tem apoio popular, Bolsonaro teve um tom adequado e Bolsonaro errou quando falou de minuta de ato de defesa. William Travassos, a sua leitura aí pra gente arrematar isso tudo. Então, o Bolsonaro tentou se defender da suspeita de golpe, falou de anistia às pessoas do 8 de janeiro, que me parece que ele fala muito para aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas têm parentes que estão presos, enfim, e toda a movimentação em torno do Silas Malafaia, que ajudou na organização disso tudo, e foi um tom um pouquinho mais alto do que o Bolsonaro que a gente conhece. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bancada, Edu, Edilene, Rita. Na verdade, eu não vejo como um ato, depois do que aconteceu, como um ato de defesa do Bolsonaro. Na verdade, eu vejo a direita tentando criar uma mobilização nacional para enfrentar o que eles chamam de inimigo. Como a esquerda fez em 2018, quando o desenho de uma tatuadora aqui de Minas Gerais, da Tereza, ganhou as redes sociais, que era o ninguém solta a mão de ninguém, contra o fascista, contra o opressor. E isso foi viralizando e a esquerda aproveitou bem essa campanha para transformar Bolsonaro no inimigo. A gente observa na fala do Nicolas, por exemplo, durante o evento, a construção desse inimigo que é Lula, que é a esquerda. E esse posicionamento, essa tentativa de mobilização, ela chama, né, o conservador, o liberal, a participar deste evento de tentar, né, demover o cara da esquerda, de continuar votando na esquerda, dizendo, olha, isso não é legal, na verdade as práticas da esquerda são práticas prejudiciais para a nossa economia, e toda uma narrativa para tentar criar essa figura do opositor. E eu vou lutar contra o opositor. A gente percebe de forma clara que o Tarcísio é o homem do Bolsonaro para 2026, mas Tarcísio vai com a sua camisa gola polo amarela, não vai com a camisa da seleção brasileira, com nenhum tipo de frase. Zema aparece no evento com uma camisa branca em referência ao povo mineiro, dizendo, eu quero paz e, na verdade, estou interessado no meu estado, mas sou um liberal. O enfrentamento do Silas, ele já é comum, inclusive alguns especialistas acreditam que ele tenta provocar uma espécie de atrito maior e até mesmo a sua prisão. Então, o evento de domingo, ele serviu para o lançamento de uma campanha, porque todos sabem que para assumir o poder eles precisam das prefeituras, dos vereadores, é onde começa tudo, gente. Então nós começamos o ano eleitoral com a direita emplacando uma campanha de luta contra o inimigo, usando o tema Deus, Pátria e Família. A esquerda em 2018, para voltar ao poder, usou ninguém solta a mão de ninguém. Então, qual é o objetivo da direita com o evento? Assumir o poder de novo em 2026. Mas para isso, ela precisa da base e ela vai chamar o povo evangélico, vai chamar o liberal, vai chamar o conservador e dizer o seguinte, olha, isso está sendo dito por eles, por todos aqueles que hoje pregam nas redes sociais essas campanhas de pré-candidatura orientando os seus candidatos. A gente precisa, cada voto é uma luta. Você em casa tem que lutar para convencer o seu parente a votar em um liberal e não no inimigo, como estão configurando a imagem do Lula.